Oi, gente, vocês estão me escutando bem? Então, um joinha se vocês estiverem me escutando. Sim, não? Ah, ótimo. Obrigada, Ranieri Batista. Oi, Karine, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu ajeitar aqui. Enquanto você ajeita, a gente espera um pouco o pessoal entrar. Tudo certo? Já ajeitado? Tá bem aí? Tá tranquilo, né? Você tá me escutando bem, Karine? Você? Também tô te escutando bem. Eu Muito vou bem. colocar então. Tá. Então, gente, a gente vai começar essa semana uma série de lives com pessoas, recrutadores, gerentes de RH, pessoas que têm larga experiência no recrutamento e na seleção de marítimos em geral, né? A Karine, ela já está há muitos anos no mercado, ela tem uma larga experiência, já trabalhou em diversas empresas. E eu acredito que hoje a Karine trabalha por conta própria, né, Karine? Você é contratada pela freelancers para encontrar marítimos, não é isso? Ou outras funções até, né? Sim. Eu trabalho com RH especificamente com recrutamento desde 2007. Então, Uhum. então eu trabalhei tanto em consultorias quanto em empresas na área de óleo e gás, né? E há 4 anos e 9 meses eu trabalho como consultora de carreira. Então, eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma empresa. Eu trabalho para o profissional, ou seja, ele me contrata para revisar o currículo, para preparar para entrevista, para mapear vagas. Então, hoje eu não tenho nenhum vínculo com empresa, nem freelancer, nenhuma empresa me pede para eu recrutar para eles. Eles me pedem Ah, ações, né? Então, mas assim, eu não, mas é um trabalho de parceria mesmo, de ajuda, sem nenhum ônus, quer dizer, para a empresa. Então, é uma parceria mesmo que eu faço para ser essa ponte, né, entre o profissional que busca a recolocação e a empresa que busca o profissional adequado de acordo com a vaga dela. entendi. E quando foi que você decidiu pelo recrutamento e seleção na sua carreira? Como foi que isso aconteceu? Maria, é uma história muito engraçada. Candidata e fazia processo seletivo, fazia os testes psicológicos, fazia aquele teste do pauzinho que ninguém gosta. Eu já me imaginava fazendo aquilo, aplicando aqueles testes. Eu já falava, nossa, que interessante, eu gosto muito de lidar com pessoas. Eu acho que você traz assim muitas oportunidades para as pessoas, né? Oferecer uma oportunidade de trabalho, uma boa carreira, uma boa empresa. E aí eu sempre me vi fazendo aquilo enquanto candidata. Eu sou do Rio, mas moro em Macaé há 18 anos, e na época a faculdade mais próxima disso que tinha aqui em Macaé era de gestão de recursos humanos na Estácio. Sim, Eu era assistente administrativo, eu tinha 30 anos, e aquilo também me angustiava, porque assistente administrativo ele é tudo e ele ao mesmo tempo não tem uma carreira, né? Uma carreira sólida. Ele realmente é multifunção, realmente faz um diferencial numa empresa, mas eu precisava de uma carreira. E aí entendi. fazia gestão de RH e desde então eu tinha certeza que eu queria trabalhar com recrutamento e seleção. Sempre quis. Em algumas empresas eu consegui dar suporte no setor de benefícios, setor de treinamento, desenvolvimento, mas sempre trabalhei com recrutamento. Em todo o tempo. Nenhum momento eu fui para outros subsistemas do RH. E desde então eu venho me aprimorando. Eu realmente, quando entrei, eu não sabia nada do mercado, não sabia o que um homem de área fazia, não sabia o que um marinheiro fazia, não sabia nada. E muito engraçado é que os próprios candidatos nos ajudam a partir do momento que a gente faz contato com eles, porque assim, o recrutamento é uma fase, né, para vocês entenderem, e a seleção é outra fase. Então eu fazia o recrutamento,
A partir do momento da divulgação da vaga, eu vou lá, faço a atração dos talentos, de acordo com aquele perfil. Então, eu recruto, convido para entrevista, e aí, depois dessa avaliação completa, que é a avaliação psicológica, entrevista, dinâmicas de grupo, dependendo da empresa, vai haver a seleção com esse resultado final dessas avaliações. Então, eu fui aprendendo com os candidatos, ligando, perguntando que tipo de experiência é essa, que tipo de plataforma é essa, o que você fazia. E com o tempo eu fui entendendo a diferença entre um cargo e outro. Né? E é interessante, assim, deixar claro para todo mundo, assim, muitos, né, a gente vê no LinkedIn reclamando do RH, né? Isso é muito clássico, isso é muito clássico. O RH, eles não são vilões, eles não são inimigos do candidato, muito pelo contrário. A gente quer fechar a vaga, a gente, sabe, quer encontrar o melhor talento para a empresa, quer realmente dar essa oportunidade. A gente sabe o quanto a pessoa fica feliz com uma oportunidade de trabalho, ainda mais nos tempos de hoje, né? Então, assim, ninguém chama o candidato para reprovar. Eu vou chamar 6 aqui, que eu quero reprovar todo mundo. Não, muito pelo contrário. A gente quer realmente que todos tenham oportunidade, então, mas a gente tem critérios. Né? Então, e hoje, antigamente, aqui em Macaé tem uma praça aqui no centro, né, que é famosa, que há 20, 30 anos falavam que as empresas chegavam lá e gritavam, tem pintor aí? E eles ficavam lá esperando, com a carteira de trabalho na mão, porque não tinha essa parte comportamental tão importante que tem hoje. Né? Então, as pessoas têm que se adaptar à realidade. Então, muitos dos meus assessorados questionam, ai, Karine, outra pessoa foi aprovada, eu tenho experiência, eu tenho todos os certificados, mas não é só isso, não é mais só isso. Então, você Não, tem não mesmo. esses testes, eles existem por um motivo, eles são aplicados por um motivo, a entrevista também. Então, assim, claro que há profissionais bons e ruins em qualquer segmento, né? Mas, assim, tem um motivo para aquilo. E cada dia mais, como as empresas, as melhores, inclusive, né? Tem aquelas empresas que são sonho de muitos. E como elas são muito boas, oferecem um plano de carreira maravilhoso, investem em treinamento, elas também vão querer o melhor para elas, né? Então, por isso que o recrutamento e seleção está cada vez mais exigido, né? Com certeza. E como foi que você entrou no recrutamento e seleção marítimo? Já foi assim, formada, você já começou com recrutamento e seleção marítimo? Eu passei pelo que muitos recém-formados passam, né? Eu me formei e não conseguia emprego na área, porque só pedi experiência, só pedi experiência, só pedi experiência. E eu Muito continuei, comum. e eu comecei uma pós-graduação em pedagogia empresarial. Acabei a pós-graduação, eu já estava fazendo inglês. E nada acontecia. E nada acontecia. Eu trabalhava numa empresa pequena, era uma filial de uma empresa de São Paulo aqui em Macaé. Era só eu e meu gerente. Para muitos era um trabalho dos sonhos, porque eu trabalhava com ele, tinha uma flexibilidade muito grande de horário, tinha um bom salário na época, mas eu estava aquilo assim, a idade está chegando e eu preciso de uma carreira. Então eu parei de me qualificar, porque eu falei, eu vou começar a me qualificar, vou esquecer tudo que eu aprendi, porque eu não estou na área, então eu vou parar essa pós-graduação, vou concluir, só vou voltar a estudar quando eu tiver uma oportunidade no mercado. E aí eu consegui uma oportunidade numa consultoria de RH para auxiliar de RH. Então é aquilo, né? Muitas vezes a gente questiona, às vezes tem que dar um passo para trás. Eu passei a ganhar metade do que eu ganhava, sem benefício nenhum, para poder ter a experiência. Né? Isso até foi uma questão na época, elas acharam que eu ia ficar insatisfeita, porque depois de 3 meses eu ia começar a reclamar do salário. Mas não, para mim ali o que valia era entrar no mercado. E aí eu já comecei trabalhando no offshore, com vagas offshore. De cara, em 2007 isso. Em 2007. Você pode citar a empresa que você começou ou prefere não? ICN Assessoria é uma consultoria aqui da região de Macaé. ICN, é? Isso. Aí depois de lá eu fui para Odebrecht. Fiquei lá 1 ano também tripulando várias unidades. Muitas estavam sendo construídas na Coreia na época. Norve 6 já estava operando, a 8 e a 9 sendo construídas na Coreia. Recrutei também para lá. Depois fui convidada para ir para a McDermott, que já é um outro segmento. A minha empresa do segmento é PCI. Então, eram outros cargos, engenheiro de lançamento de linha.
Aí eu fui aprender tudo de novo, que eu também não conhecia nada desses cargos, porque não era mais perfuração, né? Que o segmento muito forte anterior meu era perfuração. E fui aprender tudo de novo. Depois eu fui para Atlas Professionals, que é uma consultoria holandesa, que tinha sede em Macaé e fechou aqui em 2015. E lá era marítimo, o tempo todo marítimos, e lá o desafio maior era para barcos estrangeiros. Então, quando os barcos estrangeiros chegavam aqui no Brasil, tinha aquele tempo, né, para poder atender a RN 72, é isso, Maria? Que nem me Na lembro. época era 72, agora ela é 06. Ela deu uma atualizada. Então, eles precisavam atender a essa exigência, e aí eram vagas temporárias, e era difícil conseguir profissionais, porque o mercado não estava, né, essa escassez de vaga hoje, muita gente boa estava trabalhando, e eu fiquei lá 2 anos e 3 meses aproximadamente, e aí fechou. Pela crise, né, de 2015, já tinha um escritório no Rio de Janeiro, e não havia mais motivo, né, para se manter um escritório em Macaé. Eu teve o convite para eu voltar para o Rio de Janeiro, mas assim, não me interessou na época, porque o Rio é perigoso, eu já não consigo mais me adaptar a morar lá, né? Tem gente que ama, que sente saudade, mas eu não sinto, eu prefiro realmente permanecer em Macaé. E aí foi o que aconteceu. Eu e a menina do financeiro não concordamos em fazer essa mudança. E aí, automaticamente, ela chegou para mim, Karine, você pode atualizar meu currículo? Maria, foi igual o desenho animado, ver aquela... Uma luz. Uma lâmpada, né? Uma lâmpada aqui. Exatamente, desenho animado. Falei, gente, eu posso trabalhar com isso enquanto eu não consigo uma recolocação. Toda hora alguém me pede para eu revisar o currículo. Toda hora, toda hora. Vou fazer isso. E enquanto eu cumpri o aviso na Atlas, que eu ainda fui para o Rio de Janeiro, fiquei uma semana lá para treinar a menina para ficar no meu lugar, eu comecei a fazer a revisão de currículo e LinkedIn. Fazer revisão de currículo e LinkedIn. E aí, em parceria com a Daphne Trindade, que é uma grande amiga que me ajudou muito. Eu sei quem é a Daphne. Conheço assim de LinkedIn, ela não conheço pessoalmente. Sou muito grata a ela. Ela já fazia, nós trabalhamos juntas na McDermott, e ela já fazia consultoria de carreira, essa consultoria completa, que é desde o currículo ao Job Hunter, né, que nós chamamos. E eu comecei a fazer parcerias com ela, porque muitos dos assessorados dela tinham interesse em trabalhar em Macaé. E como eu tenho um network bem grande aqui na região, começamos essa parceria. Então, ela me encaminhou alguns currículos, eu buscava vaga para esses profissionais e apresentava para as empresas. Só que aí os próprios profissionais que eu fazia só o currículo falavam, Karine, você não conhece ninguém na empresa X, não, para apresentar o meu currículo? Eu falava, conheço. E foi tomando um volume muito grande. E aí quem me procurava no início, eu mandava para ela fazer a proposta, porque eu não tinha noção de como funcionava, prazo de contrato, valores, eu não sabia nada. Porque para mim seria um bico, né, como a gente diz, Sim. até eu conseguir me recolocar. Jamais poderia imaginar que daria tão certo. E Nossa, que aí, maravilhoso. como Nossa, que maravilhoso, né? Que acabou virando. eu acho assim, é um exemplo realmente de se eu tivesse planejado, olha, eu vou fazer isso, que eu vou. Assim, eu sempre quis trabalhar por conta própria, ter um negócio, sempre. Mas no Brasil a gente já não é estimulado a ter um próprio negócio, né? A gente não tem esse incentivo. Aqui a gente acha, que a gente escuta dos nossos pais, que a carteira assinada é garantia, mas não é garantia de nada, né? Ainda mais no nosso mercado marítimo. De jeito nenhum. Então, eu te falo, aquela coisa, né? Fecha-se uma porta e abre uma janela gigantesca, porque se a AFA estivesse aqui em Macaé ainda, eu estava sentadinha naquele escritório até hoje, fazendo o que eu amo fazer, porque é semelhante, agora eu só troquei de lado, né? Antes eu atendia as empresas, agora eu atendo candidatos, mas eu estaria lá porque eu não teria coragem de empreender. Dá medo, muito Com medo. certeza, com certeza. Aí eu acabei falando com a Daphne. Daphne, eu vou agora seguir com alguns candidatos comigo. Ela me ensinou tudo. Como a gente fala, tem espaço para todo mundo, né? Bons profissionais. Aqui, quem está aqui assistindo. No LinkedIn, a gente vê uma gama de profissionais oferecendo serviços de consultoria, de carreira, revisão de currículo. Prestem atenção, olhem o Com histórico certeza. profissional, a formação acadêmica, a experiência anterior. Tem gente que pede
oferece revisão de currículo e LinkedIn, quando você vai ver o LinkedIn da pessoa, você fala como que ela vai fazer um serviço que nem o dela foi feito direito. Você entende o que eu estou querendo dizer? Com Então, assim, certeza. em 2002, Com certeza. minha tutora. Beijo, Miriam. Ai, que fofos. E eu choro à toa, hein, gente? Não fica me elogiando. Que fofinha. Então, aí comecei. Continuei com a Daphne sozinha. E foi assim, Maria. Eu conheci você em 2016. Antes da gente conversar aqui, eu fui puxar nosso histórico, né? Do nosso primeiro contato. Em 2016, você me procurou para fazer consultoria. E desde então a gente tem, né, essa parceria mesmo de troca de mercado. E acho que é assim que tem que construir, né? A gente fala muito em networking hoje. Gente, nunca foi tão importante. Eu hoje, qual é seu método, Karine, que para você buscar vagas? Networking. Eu falo, eu trabalhei 10 anos para outras pessoas, para hoje eu estou colhendo o que eu plantei. Né? Eu trabalhei sempre de uma forma muito séria, profissional, como não fiz nenhum favor. É obrigação de todos trabalhar como bom profissional, não importa onde você esteja, porque eu sou Karine Bessa, profissional de RH. Eu não sou Karine Bessa da ICN ou da Odebrecht, entende? Porque daqui a Com pouco eu vou certeza. lá e a minha história me acompanha. Então, é isso que as pessoas, às vezes, a gente está insatisfeito, né? A gente entende que há uma série de problemas nas empresas, de gestão, de liderança, de assédio. Então, assim, e é difícil falar, não quero mais, vou sair, porque, né, tem uma família que depende de você para contando com aquele salário, com aquele plano de saúde, mas assim, mantenha um mínimo de equilíbrio, porque é a sua carreira, né? Porque o que você fizer ali vai te impactar mais na frente. Eu falo por mim. Hoje eu tenho parcerias com pessoas que já trabalharam comigo e tenho parcerias com pessoas que eu atendia quando eu trabalhava em consultoria, entende? E tem outras que só ouviram falar de mim, nunca me conheceram pessoalmente. Então, é nesse ponto que você tem que perceber. Você, por exemplo, você tem um histórico profissional além da Maria oficial. Você é uma ajudar o próximo, você é uma profissional que orienta, você não precisava fazer isso. Mas você quer entregar mais. E você é assim no seu trabalho e nas redes, nas pessoas que circulam você. Então a gente tem que ter cuidado, gente. Eu sei que é muito difícil. Acontecem coisas assim absurdas, mas a gente tem que manter um mínimo de equilíbrio. Não é fácil. Não é fácil. Não, não é nem um pouco fácil, mas você falou tudo. Você é uma pessoa super conhecida na Marinha Mercante. Qualquer pessoa que eu converse, que eu fale, Karine Bessa, conheço, eu contratei o serviço dela de consultoria. Você é super conhecida, o seu nome chega antes de você, assim, sabe? Todo mundo fala do seu profissionalismo, é tipo unânime. Todo mundo falando o quanto você é profissional. E com certeza houveram momentos em que você tinha alguns problemas que não foram tão fáceis, mas você manteve seu profissionalismo e isso é notório no mercado hoje. E, gente, acho que eu só percebi isso quando eu agora tenho o meu negócio. Para mim, era muito natural, né? Porque quando você tem os valores, eu não pensava assim, eu vou fazer certo aqui, tô doida para chutar o balde, mas vou fazer o certo porque daqui a um tempo eu posso me queimar. Tem muita gente que fala isso, né? Não bota a empresa na justiça com medo de se queimar. Eu nunca pensei nisso, eu falava assim, vou fazer o que é certo e pronto, porque eu sou profissional. Eu não pensava lá na frente, entendeu? Mas então eu acho que quem está começando, não importa, ou já profissional sênior, pense lá na frente. Eu não pensei, mas deu certo. Poderia não ter dado, entende? Então, assim, Entendo. para mim, de cargo, eu não vou tratar um engenheiro melhor do que qualquer outro cargo. Não existe isso para mim. E prova disso são os relatos que eu tenho de gente que já trabalhou comigo em 2007. Você me recrutou em 2007, me recrutou em 2008. E assim, o tratamento é o mesmo porque são pessoas. Não é conversa fiada, é respeito. E eu sou profissional de RH. E a minha obrigação é tratar o outro com respeito. Afinal, assim, qualquer profissional, né? Mas a gente de RH tem eu acho que né, esse lema. Então, é muito importante ter essa conscientização, né? Não, com certeza. E assim, às vezes a gente encontra algumas pessoas que trabalham com recrutamento e seleção, mas não gostam muito de trabalhar com ser humano. E a gente fica se perguntando por que escolheu essa área, né? Às Por vezes quê? não escolheu. Eu conheço pessoas que não Foi escolheram. escolhida, foi escolhida.
e ao invés de se qualificar ou até buscar sair dali, né, foi ficando empurrando com a barriga, né? Tem gente que não escolheu, caiu, mas gente, se não é aquilo, se não ama, enquanto tá fazendo aquilo ali para pagar os boletos, vai buscando em paralelo algo que te faça feliz, sabe? É Com complicado. certeza. Concordo com você plenamente. A gente tem que fazer o que deixa a gente feliz. Com Sim. certeza. E é E, Karine, com certeza. Só ter força de vontade, né? A gente tem que ir procurando o nosso caminho. Às vezes não vai ser a primeira coisa que vai aparecer, mas tem que insistir, né? Como você deu um passo para trás para conseguir criar a sua carreira, né? exato. Karine, de 2007 até 2020, como é que você vê as mudanças mais marcantes, na sua opinião, no mercado marítimo? Eu acho que aumentaram os níveis de exigência do profissional, né? Ele tem que ser cada vez mais qualificado, ter mais cursos, muito de domínio do idioma, do inglês, né? A gente vê hoje moço de convés solicitando um inglês avançado, marinheiro de convés, taifeiro, e esses profissionais com domínio do idioma vão sair na frente. Eu fiz uma pesquisa antes da gente conversar, apenas 1% dos brasileiros realmente tem inglês fluente. E o profissional que fala inglês, um inglês avançado, um inglês de comunicação, né, que atenda a expectativa, ele ganha no mínimo 60% a mais do que quem não fala inglês. Então, assim, é uma dica que eu dou, assim, para a vida. Façam inglês, nunca é tarde. Claro, e quanto mais cedo você começa, melhor, porque, né, você tem menos problemas, a criança absorve mais, né, o conteúdo com mais facilidade, mas, assim, o domínio do inglês... Quando eu pisei em Macaé, porque eu vim para Macaé em 94, depois eu voltei para o Rio, depois eu voltei em 2002. E aí eu já percebia isso, desde 2002, quando eu era assistente administrativa, né? E por isso que eu investi. Quando eu acabei o RH, eu fui fazer o Brasas, que eu fiz Brasas, junto com a pós. Assim, meu salário era investindo na minha qualificação. Porque eu sabia que isso ia fazer diferença para mim. Porque eu queria o quê? Ganhar mais, eu queria trabalhar em grandes empresas. Sem o inglês, nada feito. Então, essa percepção, hoje o inglês está sendo exigido para qualquer cargo, não é só mais em questão de gestão ou liderança. E, infelizmente, os salários estão menores do que em 2007. Né? Então, a gente tem assim, esses desafios no mercado de hoje. Né? Então, assim, o profissional tem que se renovar. Eu vejo hoje profissionais que estavam há 18 anos na mesma empresa, 20 anos na mesma empresa e perdidos. Né? Então, assim, não esperem o desemprego chegar para poder se manter qualificado. E quando a gente fala qualificado, não é um curso caríssimo. Tem conteúdo gratuito, tem conteúdo da Maria, tem de outros profissionais que têm essa disponibilidade de compartilhar o conhecimento mesmo, né? Porque quando alguém vai falar assim, você fala inglês, ninguém vai pedir o seu diploma. As pessoas vão querer conversar com você. Você tá entendendo? O meu diploma do Brasas e nada é a mesma coisa. Ninguém, quando eu fui fazer uma entrevista em inglês, me pediu o meu diploma, querem a conversação. Em outros cursos, não. Cursos técnicos, mas entende? Então, assim, se você botar como uma meta, todo dia, meia hora, eu vou estudar inglês. 3 vezes por semana eu vou estudar inglês. Gente, vai fazer diferença. Porque a gente acha que não vai adiantar nada, mas adianta. E vai ser o Não, com suficiente para você certeza. passar o RH. Posso te fazer algumas perguntas em inglês e você conseguir responder? Você passa pelo RH. Lá em cima você dá conta. Tenho certeza, todo mundo fala para mim, lá em cima eu dou conta. No dia a dia eu dou conta. Eu faço mímica, eu falo, né, de um jeito, todo mundo me entende. Entende? Mas no RH não é assim. Você tem que responder umas perguntinhas, né? Com coerência. A Maria sabe mais do que eu quanto a isso. Então, são essas as diferenças, Maria. As exigências cada vez maiores para os cargos, não importa a categoria. E, infelizmente, os salários, dependendo ainda da empresa e do segmento, um pouco menores do que antes. Porque 2007 foi o boom da perfuração, né? Chegava a plataformas de todo quanto é lado. Então, assim, foi o auge mesmo, né? Então, a gente não tem como comparar aquele período, nunca mais será daquela forma. Não quer dizer que vai ficar ruim para sempre, né? A gente está num cenário atípico, essa pandemia que pegou a gente de surpresa. A gente estava vindo da crise de 2015, melhorando aos poucos, né? Melhorando Isso gradativamente mesmo. a pandemia e falou, não,
tinha assessorado meu com ASO pronto, que a vaga foi cancelada, né? Macaé, as empresas agora foram autorizadas a voltar para a base. Então, você imagina, depois de 5 meses, as empresas vão voltar, vão falar quem fica, quem sai. Entende? Vai reestruturar a base e depois vai ver. E aí, vamos precisar de quem? Aquele processo. Então, assim, é um momento muito delicado, que a gente vai ver ainda o impacto econômico a médio e longo prazo, né? Não vai ser simplesmente encontrou a vacina. Vai ser algo, né, para o nosso meio mais sério. Não, com certeza. Uma coisa que você falou, que foi até uma pergunta de uma outra live que eu fiz, que eu estava falando sobre inglês marítimo, e eu queria a sua opinião. Perguntaram se, por exemplo, fazer o TOEFL ou qualquer outro exame de proficiência em inglês seria válido para mim, né? Aí eu respondi assim: bom, eu acho que se você tem um dinheiro sobrando para investir num tipo de teste desse que comprova seu inglês, é legal, é positivo, com certeza vai chamar atenção no seu currículo. Agora, eu acho que mais importante do que isso é porque você vai ter que conversar na entrevista. Então, assim, não adianta muito você ter que pagar aqueles dólares para fazer o teste de proficiência e chegar na hora, porque você vai passar por uma recrutadora, geralmente brasileira, que vai fazer perguntas para você em inglês, como eu fiz em algumas empresas que eu trabalhei. E depois você vai para a conversa de 1 hora e meia com uma pessoa da área técnica, que às vezes também não é nativo de inglês e tem o seu sotaque. Então, assim, na sua opinião, o TOEFL ou outro IELTS, outro exame Cambridge de proficiência em inglês, é realmente válido no currículo? Ou, tipo, chamaria mais atenção ou não? O que você, na sua experiência, o que tem de opinião sobre Independente isso? do tipo de empresa. Se a empresa for uma multinacional que tem como prática e político plano de carreira profissional daqui para fora, é válido. Claro que se eu pegar, por exemplo, um engenheiro com a mesma graduação, engenheiro mecânico, o inglês avançado, ponto, e o outro inglês avançado com um certificado desse, claro que vai me chamar atenção. Porém, eu não vou deixar de chamar o outro com inglês, porque até para os candidatos entenderem, quem está assistindo a gente, para cada vaga, são pelo menos 3 candidatos que nós apresentamos para o gestor da vaga. Entende? Então, aquele do TOEFL vai ser chamado, mas o comum, o que tem só o inglês brasas, também será. E os dois serão avaliados de qualquer maneira. O outro que tem certificado, não passar, ele já tem, não precisa, não. Né? E no marítimo tem o Marlin Test, né? Que é o padrão usado para o marítimo. Então, assim, foi o que você falou. Se a pessoa tem dinheiro para investir, gente, qualificação, certificados é para você, para sua carreira, não é para a empresa. Você tem que entender qual é o objetivo que você quer com aquilo. Com Entende? Então, certeza. ele vai chamar atenção, mas ele vai concorrer normalmente com quem não tenha essa informação no currículo. Você acredita que, por exemplo, o marítimo, se ele tivesse dinheiro apenas para investir em um, TOEFL ou Marlins, qual você acha que seria mais, chamaria Marítimo, mais atenção, Marlin, porque é o no segmento Marlins? que tem as informações técnicas da área dele, com certeza, com Tá. certeza. Para quem não sabe, gente, você pode fazer o Marlin teste assim privado. Você vai no site, você paga uma taxa de dó em dólar lá. Chega um código para você, não é isso? Isso, cria um código, você faz o teste, você tem uma nota, vai gerar tipo um resultado e você pode anexar isso no seu e-mail, anexar essa informação no seu CV. Maria, mas eles têm curso para marítimo ou só a avaliação? Não, eles têm alguns cursos livres lá. Eu lembro que tem algum curso, tem um curso de manobra, tem um curso para maquinista. É meio caro, por exemplo, estava US$ 100 da última vez que eu vi. Então, isso hoje é R$ 540, né? Então, é um curso bem carinho. E ele também tem a opção de fazer só o teste, mas um curso assim completo, cheio de informações eles não têm. Eles têm os livros, né? Eles têm os livros, mas e só. Entendi. Tem alguém pedindo aqui para falar mais sobre inglês marítimo. Tem mais alguma outra plataforma específica para eles? Olha, o que eu sei a Marlis tem o Seagull também tem, mas essas duas plataformas elas são muito mais focadas em vender cursos para as empresas, né? Ah,
Por exemplo, quem trabalha no LNG, a gente tem um plano de treinamentos. A gente tem vários mini cursos que a gente tem que completar durante um embarque. E esses cursos são da onde? São da Marlin, são da Seagull, são vários cursos de todos os assuntos de bordo que você imaginar. Atracação, ferramenta, GMDSS, inglês marítimo tem vários níveis. E engraçado que, por exemplo, esses cursos de GMDSS, manobra, que mais? Oh meu Deus, Marpol, são todos da Seagull, mas os cursos de inglês da Seagull são do Marlins. Eu acho que eles fizeram algum acordo, aí aparece lá, Marlins. Então, assim, geralmente eles estão muito mais focados em vender para as empresas e eu acredito que eles ganham um dinheiro gigantesco com isso, que eles não abriram ainda para o marítimo comum. Por exemplo, eu já tentei comprar, antes de trabalhar, um curso de GMDSS que eu queria, mas eles não vendem para marítimos, eles só vendem para empresas. Eu lembrei agora, eu posso divulgar um curso de uma amiga? Você autoriza? Claro, claro, sem problema. Uma plataforma de inglês para marítimos. Link Language. Depois, a Maria coloca aí nos comentários. Vou colocar depois aqui. Link Language. O nome dela é Luciana. Então, ela demorou meses para poder montar. Ela teve ajuda de pessoas de empresas na área de navegação para poder justamente, sim, é muito específico, né? Então, assim, é uma linguagem muito peculiar. Então, ela fez parceria com RHs e gestores de empresas de navegação para ajudá-la a montar um conteúdo com qualidade. O curso é online, então ela acabou de lançar, vocês podem procurar lá no LinkedIn, o nome dela é Luciana, e o curso é Link Languages. Então é específico para marítimo, acabei de me lembrar disso. Bom, gente, tá aí, ó, mais uma dica. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui com inglês. Eu conheci o MAD, mas não sabia que era válido como atrativo, tá? Tá. Tá, não tem. Karine, e como você vê, por exemplo, a dificuldade hoje de encontrar um profissional que fale o inglês no nosso setor? Hoje melhorou? Você consegue encontrar hoje mais do que antes? Essa exigência do inglês marítimo, do inglês, melhorou? Aí continua assim difícil? Como é que você enxerga isso? Continua difícil. Porque as pessoas, elas até têm interesse em estudar. Mas o Brigada da Costa, ele colocou ali o link do curso. Muito obrigada. Vale a pena, gente. Ela é excelente. Ela dá aulas em turmas aqui nas empresas, em Macaé. E ela tem bastante experiência. Ela tem esse curso há mais de 20 anos e agora ela fez específico para marítimos. Então, assim, as pessoas começam a estudar, ou a rotina cansativa desmotiva, ou ela consegue um emprego e para de estudar. Entende? Então, assim, o que eu mais entendo, o que eu mais escuto, eu consigo entender, mas eu não consigo responder. É um clássico. E às vezes a pessoa nem tenta, assim, a recrutadora liga, eu posso conversar um pouquinho com você em inglês, a pessoa trava, gela, congela, a gente tem muito medo. Meu inglês não é bom, é vergonhoso, porém, eu pensei assim, o estrangeiro vem para cá, fala tudo errado, fala o mesa, o bolsa, a gente ri e ajuda ele a falar certo. A gente acha uma gracinha o estrangeiro falando errado o português, né? E a gente tem vergonha de falar o inglês, achando que eles vão fazer chacota com a gente. Gente, aí, Maria, você como professora, eu nem sei se eu vou falar é correto. Gente, o importante é se fazer entender. E com o tempo, você perde a vergonha. A vergonha. Eu falo igual índio. Mas gente, eu passei na entrevista na Atlas com 2 noruegueses me entrevistando. Até hoje eu não sei como é que eu passei. Mas eu passei. Entendeu? Então, o meu inglês estava lindo? Não estava, mas eles devem ter percebido assim. Para o que a gente precisa, é suficiente. Entende? Agora, tu imagina se eu falasse, ai, não, eu não falo muito bem. Não, e às vezes o candidato, ele fica com tanto medo que ele não se permite ser avaliado ou entrevistado. Às vezes a recrutadora nem fala inglês, gente. Eu já vi isso. Ela treina 3, 4 perguntas. Tell me about yourself. Tell me about your last professional experience. Tell me about your... Entendeu? E vai no tell me about
E ela só vai, tipo assim, ela vai ver como é que você desenrola. Se você... Mas ela também não sabe. Ela não sabe. Já vi muito. Não, Entende? com certeza, com certeza. 4 perguntas. E se você conseguir, pronto. Então, assim, e já tive essas horários meus. Ai, Karine, me ligaram, me perguntaram se podia falar inglês, eu falei que não. Como não? O máximo que ela ia falar, olha só, no momento o seu inglês não atende, isso acontece, no momento o seu inglês não atende, porque nosso cliente é 100% estrangeiro, não vai ter tipo aquele brasileiro para te dar aquela ajudada, né? E assim, é uma equipe, por exemplo, você tem marítimos a bordo, ela precisa de um que fale muito bem. Os outros consigam compreender alguns comandos, você entende? Tem aquele equilíbrio. Mas, Maria, as pessoas têm isso, as pessoas não se dedicam, porque assim, para você ver um desenvolvimento demora. Eu confesso, eu não gosto do inglês. Hoje eu quero, porque é um desafio pessoal. Hoje eu não preciso mais falar inglês, se eu não quiser, mas é um desafio pessoal meu melhorar, aprimorar o meu idioma. Toda semana eu estudo. E é isso que as pessoas têm que fazer. Quando você começar, eu falo para as pessoas, quando você começar a perder oportunidade porque não tem inglês, aí as pessoas falam, já perdi várias. E Não, o isso era muito. Não, pode terminar, Karine, pode terminar. pior, porque quanto maior o cargo de gestão, liderança, engenheiros, sem inglês, gente. Se você está numa empresa há muito tempo que você entrou, ok, e você ficou de desenvolver a competência, não desenvolveu porque a vida não foi permitindo, agora, se você está procurando recolocação e não tem, quanto maior o cargo, mais difícil é. Entende? Porque é um combo. E é fundamental. Às vezes os candidatos também reclamam no LinkedIn. Para que inglês? Para que inglês, gente? Tem porque, volto a falar, o RH não vai fazer um job description, uma descrição de cargo. Ele, primeiro que ele não faz sozinho, ele faz com o gestor da vaga, né? Então, assim, para vocês entenderem, toda vez que abre uma vaga, deveria ter um formulário com a descrição do cargo. Então, eu quero um oficial de náutica com inglês avançado, com cursos, com espanhol intermediário, experiência desse tipo de embarcação. Tem requisitos que são obrigatórios, tem que ter, e tem requisitos desejáveis. Quer dizer, se não tiver, ok. E aí a parte comportamental, é bom relacionamento em equipe, liderança, proatividade, e isso é visto naquele teste de psicológico que ninguém gosta de fazer. Porque numa entrevista, a entrevista é muito subjetiva. Né? Então, assim, vamos diminuir o máximo da subjetividade para ser justo, né, com os profissionais. E aí, com aquele job description, o RH ele tem que seguir. Ele tem que seguir aquilo. E quando coloca o inglês, gente, não é o RH que quer dificultar a vida dele. Pense, eu vou botar inglês avançado para um moço de convés porque eu não quero achar. Tô doida para ficar procurando esse moço de convés. Tô doida para ficarem aqui no meu cangote. Cadê o moço de convés? Não, eu botei porque ele tem que inglês avançado. Não achei ainda não. Vamos continuar procurando. Não, entende? Então, é, é importante ter, e quando ele existe, tem um fundamento. Né? Ninguém vai colocar um requisito que seja flexível só para dificultar a vaga, entende? Não, com certeza. Isso é uma coisa que, pelo menos eu já tinha entendido, né? Não é o recrutador que faz a descrição da vaga, é o armador, é o responsável pela vaga, a empresa que tá querendo aquele tipo de profissional, né? E até que a questão das 4 perguntas que você falou é clássico. Geralmente, essa primeira entrevista é Tell me about your. Eu lembro que quando eu entrei agora na SM foi Tell me about yourself. What you did in your vacation, quer dizer, o que você fez nas suas férias. É, eu lembro dessas duas, mas foram 4 perguntas assim muito simples mesmo, não tinha dificuldade. Que às vezes, se você treinar, você consegue passar dessa primeira fase, e daí você tem um tempo maior para treinar para a segunda, né? Para a segunda fase de uma entrevista com norueguês, indiano, depende de quem for entrevistar você. Exatamente. Karine, eu sempre falo que, principalmente hoje, guarnição, quem tem inglês intermediário avançado, não fica desempregado, é muito difícil. É só você
colocar assim no LinkedIn ou você ligar para uma recrutadora e falar, olha, sou moço de conversa com inglês avançado. Tem até um que falou aqui, quem é? O Marcel Teles. Olha, se ele ligar, ele vai ficar marcado na memória. A primeira vaga que acontecia aparecer, vão chamar ele. Tony está dizendo que a mediadora revela que para ela o inglês tanto faz. Não, não. O inglês é muito importante, porque você pode ter entendido que o certificado, o diploma, não faz diferença. Porque na hora de avaliar o seu inglês, é falando, é conversando, e não é com diploma do Brasas, entende? Então, se você colocou que é avançado, ele vai esperar que é avançado. Se você colocou que é intermediário, ele vai perceber que em algum momento você vai falar errado. E aí tudo bem, entende? E aí vai caber lá do outro lado eles analisarem se aquele inglês é suficiente para o perfil que eles estão procurando. Daniele, toda vaga com descrição seria um sonho. Mas não Com tem. certeza. Ó, tem uma moça, a Rafa G. França, super verdade. Já peguei muito CV com inglês intermediário e o candidato tinha um inglês que super atendia a embarcação. O que você falou é certo. A pessoa fala não sem tentar, né? Gente, se preparem um pouquinho antes, fiquem se preparando para pelo menos passar. A entrevista geralmente para guarnição é muito simples, são 4 perguntinhas. Claro que tem empresas e empresas, mas no geral, né? É geralmente muito simples. Então, assim, só você dar uma treinada que você consegue passar. Geralmente, para guarnição não tem uma entrevista com uma pessoa técnica, do setor técnico da área. Isso já vai ser mais com os oficiais. Então, assim, é só realmente você dar uma treinadinha, né? Sim, eu acho assim, a gente fica com medo, o medo paralisa, o medo, né, te impede de um monte de coisa. Gente, o máximo que vai acontecer é a recrutadora falar, olha, no momento o nível do seu inglês não atende a gente. E tudo bem, e você vai perceber, preciso estudar mais. E imagina a surpresa, olha, o seu inglês atende sim, você achando que você é um basicão e você passa na entrevista em inglês. Imagina, gente. Então, assim, se permitam, não tenham medo de errar, entende? E se preparem, também não vai ficar contando com a sorte, né, que do nada vão vir as palavras em inglês na sua cabeça, não. Mas, assim, tem uns questionários no... Nossa, a internet, ela é maravilhosa. Tem questionar, tem vídeos, né? Porque é bom a escuta, né, Maria? Você ouvir como a palavra é pronunciada, melhor do que você ficar só lendo, que te orientam. Então, assim, façam isso, estudem, porque a carreira é de vocês, né? Não é da empresa. É sempre isso que eu falo. Olha, Marcel Teles, eu acho que você deveria ligar, porque com certeza vão lembrar do seu nome. Alguém falou aqui que as RHs não atendem. Olha, toda vez que eu liguei, atenderam. E olha, eu tenho que... Maria é uma das assessoradas mais determinadas que eu já tive. Obrigada. Ela ligava por mim e por ela. Eu falava, não, Maria, espera um pouco. A gente ligou ontem. Não, não, eu vou ligar hoje. Eu, Maria, espera um pouco. Não, não, eu vou ligar hoje. Tanto que ela me contou, eu consegui a vaga para ela. Ela conseguiu a vaga para ela mesma. Então, para vocês, entende? Então, assim, claro que tem que ter bom senso, né? É diferente. A abordagem é outra, né? Ela tem esse bom senso, esse jeito dela descontraído, que, ó, não esquece de mim. Fulana, você não fala, a vaga não ia abrir? E eu ficava assim, não, Maria, espera mais um pouquinho. Não, 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 eu vou ligar, senão vou esquecer de mim. E conseguiu, né? Então, essa questão hoje eu também estou ligando para as empresas, ninguém está me atendendo, tá? E quando atende, tem uma gravação dizendo que estão no home office. Pode ter... sim, por causa da pandemia, é verdade. Tá. O que mais? O Cris perguntou o que seria considerado intermediário e avançado. Apesar de ter diploma de avançado, como não tenha muita prática, deve colocar como intermediário? O que você acha, Karine? Sim. Se o avançado, Maria pode falar melhor do que eu. O avançado, ele consegue fazer frases soltas, soltas não, mais coesas e mais extensas, né, Maria? E o intermediário, ele vai dando aquela pingadinha, falando meio que igual um robozinho, e se bobear, bota até um português no meio para poder concluir o raciocínio. Maria pode falar isso mais do que eu, mas se você tem diploma, volto a dizer, o diploma não quer dizer nada, mas você não se sente confiante, está um tempão sem falar, pede para um amigo seu, pode treinar comigo, né, Maria? Se às vezes um amigo que tem um inglês melhor, né, se grava falando, né, porque aí você vai ver, nossa, eu estou falando igual um robô mesmo. Não, até que
Então, assim, se está há muito tempo sem prática, eu acho que o intermediário seria o ideal, né, Maria? O que você acha? Para não aumentar a expectativa do recrutador, né? Eu geralmente penso nisso, né? Não vai aumentar muito a expectativa do recrutador. Ou então treina muito para que você chegue no avançado. Eu concordo com você, por mais que não seja uma opinião assim profissional de quem estuda linguística, né? Eu acho que o intermediário ele tem aquela parada, né? Ele não consegue fluir na frase, né? Para pensar, ele vai buscar a palavra, né? E o avançado, não, ele já tem mais segurança. Toda a questão da segurança, ele já tem segurança em falar inglês. Por mais que ele não fale inglês perfeito. Gente, eu não falo inglês perfeito. Eu sempre falo isso. O meu inglês tem erros. E eu já aceitei que o meu inglês não é a minha língua nativa. E eu sempre vou cometer pequenos enganos. E a bordo, vocês vão ver que os não nativos, como os filipinos e noruegueses, croatas, eles também vão cometer pequenos enganos, porque também não é a língua nativa deles. Então, assim, não se cobre, sabe? Tinha um oficial russo que eu trabalhei que ele trocava ele por ela, em inglês. Então, ele falava she para homem e he para mulher. Então, era às vezes. Aí eu fui percebendo que ele trocava. Então, assim, ele trocava uma coisa básica, que talvez para mim seja básica, mas para ele não é. E eu troco outras coisas. Então, assim, gente, pequeno mistake, eu sempre quero falar mistake. Pequenos enganos sempre vão ocorrer. Aí você tem que realmente perder a vergonha. Eu não falo inglês perfeito, mas eu não tenho vergonha de falar errado também. Eu me faço entender e as pessoas me entendem. Eu também tô assim, eu falo tudo errado e eu não tô nem aí, e eles me respondem, e quando eu não entendo, eu falo sorry, e eles vão ficar repetindo até eu entender. Gente, isso abriu a minha. Foi assim, um divisor de águas na minha vida. Eu falei, chega de ficar com vergonha. Eles erram, você vai errar também. E segue, entende? E acabou. Então, e continua estudando. Não acabou e, não, eu vou ficar errando para sempre, né? Igual quando a gente pergunta qual o seu ponto fraco na entrevista. Você tem que falar o ponto fraco e o que você está fazendo para aquilo melhorar. Não é falar, eu sou assim, vou morrer assim, não. É sempre se desenvolver por uma questão minha, pessoal, de carreira. Então, você tem que ter isso, gente. Dá trabalho se qualificar. A qualificação é para sempre, é constante, não importa a área, né? Não importa, não importa. E essa qualificação, as pessoas às vezes pensam, mas é a empresa que tem que me qualificar. Não. É você. Claro que se você entrar numa empresa que te qualifique, tem aquela, né, aquela matriz de treinamento linda, que fique te agendando o curso. Ai, que maravilha. Mas isso também é uma outra coisa que vai mudar. Sim. Entende? Eles já querem aqueles cursos. Não vai pegar o profissional cru. Quando eu comecei em 2007, eu viajei o Brasil inteiro mapeando bons perfis, tá? Porque em Macaé não tinha mais gente com experiência em perfuração. Então eu fui para São Mateus, que tem sonda de terra, fui para Catu, fui para Lagoinhas, fui para o Rio Grande do Norte, fui para o Sul para recrutar marinheiros, entende? E aqui chegou uma época que só em falar inglês a pessoa já entrava. Aí veria, né? Volto a falar da importância da avaliação psicológica. Qual o perfil dele? Ele vai ser radiooperador, vai ser treinado para ser radiooperador. Tem inglês fluente, vai. Ele tem um técnico, mas ele vai para qual segmento da perfuração? Ele vai para o convés ou ele vai para as operações de perfuração? Entende? Então, aí eles conseguiam captar os melhores profissionais. Então, assim, para você ver que desde sempre o inglês é um diferencial na vida do profissional. Isso Com cada certeza. vez mais. E, gente, olha, tem algumas perguntas que eu ainda não fiz porque ainda não estão no assunto. Para não mudar muito o assunto e a gente perder a meada do roteiro da entrevista, a gente vai abordando cada assunto, mas eu estou prestando atenção aqui, tá? Tem gente reclamando aí. Está, pode me cortar. Karine, uma das coisas que a gente mais vê, por exemplo, como abordar o RH. Por exemplo, eu lembro quando você estava me dando consultoria, uma vez você puxou a minha orelha, porque eu passei dos limites também, gente. Eu fui aprendendo errando. Então, assim, como abordar, por exemplo, como abordar de uma forma positiva o recrutador, por exemplo, por uma mensagem no LinkedIn que vá chamar a sua atenção
e vá fazer com que você lembre daquele candidato no futuro. Porque, assim, por exemplo, às vezes umas pessoas me abordam no LinkedIn que eu acho que é de uma forma errada. Me indica aí para tua empresa. Gente, eu acho que todas as recrutadoras do mundo, e até eu que não sou recrutadora, mas que me disponibilizo a ajudar as pessoas, isso é uma forma muito invasiva de você abordar uma pessoa. E manda o currículo. Ou então alguém só me manda o currículo e não fala nada. Gente, tenha uma introdução. Falem das suas características principais, dos cursos. Karine, você está me ouvindo? Porque você está carregando aqui para mim. Tô ouvindo. Por exemplo, o que eu acho uma boa ideia, que sempre funciona. Pegue algo que você tenha em comum com a pessoa para começar a ter uma conversa. Por exemplo, tem muita gente que Muita gente não, algumas pessoas me abordam assim. Maria, vi no seu LinkedIn que você trabalha numa empresa de gazeiro, no navio gazeiro. Eu tenho EBGL ou tenho ESOG, falo inglês fluente. Para mim, isso é uma forma correta de você abordar uma pessoa. Você já viu que tem um link entre o que ela faz e o que você tem para oferecer. Essa pessoa eu vou lembrar. Agora, quem chega assim, ei, eu tô, tipo assim, gente, eu sei que todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, tem uma família para sustentar, todo mundo tem dificuldades financeiras. Mas assim, você chegar contando uma história triste, que a sua família está passando de dificuldade, não é muito bem, na minha opinião, a maneira certa. Agora, a palavra da especialista, como você acha, Karine? No LinkedIn. Que não é a forma correta e ainda vão ficar frustrados porque não tiveram retorno, né? Porque toda ação gera uma reação e vão ficar frustrados. Mais um RH que não me respondeu. Eu faço hoje, até anotei sobre isso, né? A gente busca muito essa imparcialidade na hora do recrutamento. E aí, com isso, estão chegando as plataformas, né? De recrutamento. E aí você vai lá, faz o seu cadastro, a plataforma, o robô, vai fazer o filtro do perfil e vai fazer essa triagem inicial. Então, além de ter a imparcialidade, vai agilizar o processo. E aí tem que fazer o cadastro no site, gente. É um saco, tem site que não facilita a nossa vida, mas tem que fazer. Fez o cadastro, vai lá no LinkedIn, procura a recrutadora. Oi, fulana, vi a divulgação da vaga X, já fiz o cadastro no site, eu tenho esse perfil. Mas, gente, assim, 4 linhas, ninguém vai ler textão. Eu recebo textos que é impossível ler. Então, é o que a Maria falou, desperte o interesse. Primeiro que ela já viu que se ela não pode receber o seu currículo pelo LinkedIn, você já avisou, ó, fiz o cadastro. Então, ela vai olhar seu nome e vai lá na plataforma dela. Porque hoje tem uma lei também de termos de sigilo de dados, né? Então, as empresas também dizem, Karine, não recebo mais o currículo por e-mail. É uma questão... Não sabia disso. Eu não anotei, mas eu posso pesquisar depois. Tem um termo de confidencialidade de dados, não posso. Me manda o nome dele. Aí eu tenho que avisar. Faça o cadastro no site da empresa. Eu vou mandar o seu nome ou o seu e-mail para a recrutadora analisar. Então, é essa abordagem. Fulana, ou então, fulana, tenho interesse na sua empresa. Vi que vocês têm unidade X. Eu também tenho experiência nesse tipo de unidade, como a Maria falou. Tenho inglês tal, vivência no exterior. E pronto. Entendeu? É um breve resumo que a pessoa passe o olho assim, ó, e consiga. E você pode perguntar, posso te mandar meu currículo? O máximo vai dizer só pelo e-mail. Não, ou responder nada. Porque tem gente, eu como consultora de RH, gente, não é todo mundo que me atende, não. Eu também fico sem resposta de várias pessoas. E tem gente que fala, manda pelo LinkedIn mesmo. E eu vou mandando, entende? Então, assim, comigo não é diferente. Eu também fico sem resposta e vida que segue. Então, a resposta vem 3 meses depois, porque eu faço isso. Eu vejo a vaga, eu mando, faço o procedimento e vou lá. Porque você tem que ir além do padrão. Você tem que... É o que a Maria fazia, o diferencial. Hoje, gente, imagina quantos currículos, Miriam tá aí ainda, quantos currículos que a empresa dela recebe todo dia. E tem gente que manda 10 por dia. Você entende? Então, você tem que... Isso é não ter bom senso. É não ter bom senso, sabe? Aí, ao invés de você ser lembrado de uma forma positiva, você vai ser lembrado de uma forma negativa. Aquele fulano, não. Porque se ele nem entrou, já tá nesse desespero todo. Gente, assim, a volta a falar. Falar é fácil.
A gente, cada um sabe, né? Como diz minha avó, onde sapato aperta, mas assim, é nessa hora que a inteligência emocional vem para diferenciar entre um e outro. Entende? Então, assim, vê direitinho, reveja a sua postura e vai além. Aborda a recrutadora pelo LinkedIn, sim. Não sai enfiando o currículo goela abaixo dela, porque ela não vai nem abrir. Se apresenta. Oi, fulana, tem interesse em trabalhar na sua empresa? Se não viu nenhuma vaga, também pode ir lá. Ontem eu dei uma dica, ontem, anteontem, de você também ir no gestor da área que você trabalha. Você é de logística. Foi no RH, mas no gestor da área, empresa X, logística, gerente de logística, vai vir aquele filtro no LinkedIn, você vai lá no gestor. É da empresa mesmo, né? Que às vezes está desatualizado, mas aí você vai contar com a sorte. Vai no gestor e fulano, tem experiência em logística de 5 anos, trabalho embarcado, trabalhei com o sistema SAP, nananana, gostaria muito de uma oportunidade de ser entrevistado na sua empresa. Isso, gente, e dá certo. Eu tenho uma assessorada na área de logística, o gestor fez contato com ela, não foi o RH, o gestor fez contato com ela, perguntou se ela tinha interesse, ela falou que sim. Ela mandou o currículo para ele mandou para o RH, o RH foi e fez contato com ela. Então, assim, é sempre, se o que você está fazendo todo dia não está dando certo, pense o que eu posso fazer diferente. E essa abordagem no LinkedIn funciona muito, mas tem que saber a forma como se abordar. E além de se preocupar em como abordar, como está o seu perfil profissional, como está a descrição do seu resumo. Ali é um campo, eu já posso falar disso, Maria? Não, pode ir, pode ir. Um assunto vai te puxando o outro, Karine, pode falar. Então, assim, antes de começar a questionar, ninguém me responde, nunca ninguém fez contato comigo no LinkedIn. Veja como está o seu perfil, né? Pesquise, sim, quando você vir vagas na sua área, veja quais palavras-chave aquela empresa usou para divulgar a vaga. Quais habilidades? Se você tem, também não vai mentir. Se você tem, inclua no seu resumo profissional, porque o filtro de pesquisa vai favorecer que você apareça no resultado de busca, entende? Então, assim, fique muito mais preocupado em complementar com qualidade o conteúdo do seu perfil do LinkedIn, gente. Porque o LinkedIn, ele deve ser mais completo do que o currículo. Ele não é um copia e cola do currículo. Enquanto o currículo é resumido, né, a gente faz um resuminho, no máximo 2 páginas, mas isso também não é padrão, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui. Enquanto o currículo é um resumo do resumo, eu falo que é é um cartão de apresentação, né? Olha, eu sou isso aqui, mas eu gostaria de conversar com você. A pessoa olha, interessante, e te chama para uma entrevista. O LinkedIn não, o LinkedIn ele pode ser muito mais completo do que o currículo, e aí uma ferramenta ajuda a outra, entende? Então, reveja direitinho, coloca seus resultados. Não coloca, não adianta colocar, principalmente no currículo, eu sou dedicada, tenho um bom relacionamento em equipe, sou comprometida, visto a camisa da empresa. Não, isso não vai adiantar, isso não diz nada. Você tem que colocar os resultados, entende? Quais as metas que você superou, quais os resultados, quais os desafios que você fez uma viagem a trabalho, quem é de offshore, participou de algum comissionamento, alguma viagem, trouxe uma embarcação, trabalhou com tripulação mista, coloca, porque quando você bota lá vivência com tripulação mista, mostra que você tem adaptabilidade. E, entendeu? Não coloque que você tem adaptabilidade. Essa experiência já diz, ele se adapta a outras culturas. Então, é dessa forma que você tem que descrever o seu perfil. E muitas Karine, lista de rapidinho, vida. segura aí que eles vão derrubar a gente em 20 segundos, tá? Isso? Gente, aí eu vou te chamar de novo. Vou ter que sair, aí eu vou chamar você de novo, tá? Tá, gente? Eu vou encerrar e a gente vai continuar a conversa, que tá ótima, maravilhosa.